Juridicast, o seu podcast sobre negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. No episódio de hoje, a gente vai explorar os bastidores de um tema que ainda parece distante da realidade de muitos escritórios, o Business Development. Falar de desenvolvimento de negócios é falar de posicionamento, relacionamento, estratégia comercial e, claro, de cultura. Mas como estruturar tudo isso em um ambiente onde a maioria ainda está imersas em prazos, petições e gestões de equipes? Para responder essa pergunta, eu converso hoje com a Ana Luísa Megueto, sócia responsável pela área de BD do GMPR Advogados. Ana, seja bem-vinda ao Juridicast. Leandro, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, contribuindo para o Juridicast. Falaremos um pouquinho a respeito de geração de novas demandas de forma proativa e espero poder contribuir não só nesse episódio, como no seguinte. Bacana, Ana. E você que é advogada de formação, conta para o nosso ouvinte como que você começou a sua atuação com Business Development aí dentro do escritório. Leandro, então, tudo começou de forma bem orgânica. Tá. Desde que eu entrei no GMPR Advogados, mesmo atuando como advogada na equipe do Dr. Lúcio Flávio, que é um dos sócios fundadores do escritório e também que foi presidente da UAB Goiás, eu já me interessava por temas além do jurídico, como vendas, marketing, gestão. Então eu sempre gostei de estudar esses assuntos e participar de eventos que me trouxessem uma visão mais empreendedora, uma visão mais ampla do mercado. Então com o tempo eu fui percebendo que várias estratégias que eram aplicadas em outros setores poderiam ser adaptadas à realidade da advocacia, principalmente em escritórios que atuam no modelo B2B, como é o caso do GMPR. Afinal, a gente lida, com vendas complexas que envolvem múltiplos decisores e pontos de contato. Então, a partir disso, eu comecei a compartilhar ideias e insights com o sócio gestor da época, Dr. José Antônio, que sempre teve um perfil mais comercial no escritório. Então, no final de 2023, ele queria já iniciar a área de BD no escritório e viu o potencial em mim para conduzir esse projeto. E foi aí que ele me convidou para estruturar a área e liderar o departamento de negócios do GMPR, que até setembro do ano passado era composto somente por mim. Então eu aceitei o desafio e mudei completamente de área. Então foi uma virada de chave na minha carreira, porque eu saí da advocacia ali técnica, operacional e mergulhei de cabeça na advocacia de negócios, que era um universo completamente novo para mim e que me trouxe novos desafios e também novas responsabilidades. Então foi uma transição desafiadora, mas que me trouxe muito conhecimento profissional e pessoal, e hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. E Ana, justamente a partir dessas mudanças, que você menciona aqui, hoje quais são as principais tarefas e iniciativas que você lidera na frente de BD? Leandro, hoje o meu trabalho, ele envolve todas as etapas do ciclo comercial. Então, desde o primeiro contato com o potencial cliente até o fechamento do contrato propriamente dito. Na prática, eu desempenho as 3 funções dentro do departamento, a de SDR, a de vendedor e a de gestor. Então, na prospecção ativa, falando de SDR propriamente dito, as atividades que eu realizo envolvem a abordagem de potenciais clientes por meio de mensagens de WhatsApp, e-mail, ligação e também eventos presenciais, onde o meu público-alvo está, e tudo isso com o objetivo de agendar uma primeira reunião para apresentar os serviços que o escritório oferece para o segmento daquele potencial cliente e que também podem contribuir para a operação da empresa dele. Agendada a reunião, eu realizo o estudo daquele potencial cliente com o objetivo de levantar informações relevantes sobre ele e sobre o mercado que ele atua, e eu tento entender quais são os principais desafios das empresas do mesmo segmento que ele, para a gente explorar isso na reunião. Então, por exemplo, se eu agendei uma reunião com um sócio de uma construtora ou de uma incorporadora, eu pesquiso as principais dores e necessidades das empresas que nós atendemos aqui no escritório do segmento da construção civil. E depois disso, eu participo diretamente das reuniões e quase sempre ao lado de um sócio que atende o segmento de mercado daquele cliente. Então, se eu agendei uma reunião com uma empresa do agronegócio, eu procuro levar comigo um dos sócios que fala a língua das empresas do agronegócio, que já atende clientes daquele segmento, que conhece as principais necessidades e soluções daquele setor. E esse é o pulo do gato para fazer com que a primeira reunião já seja um sucesso. Então, quando o potencial cliente ele enxerga que o escritório entende do negócio dele e não somente da parte técnico-jurídica propriamente dita, as chances dele abrir uma oportunidade para o escritório para a gente enviar uma proposta de trabalho são muito maiores.
maiores. Por isso eu digo, quem está à frente do departamento de BD precisa ser estratégico até na escolha de qual sócio ele deve levar para a primeira reunião. E é a partir desse primeiro encontro que eu faço todo o acompanhamento desse potencial cliente, com envio de proposta de trabalho, envio de mensagem de follow-up, com o convite para que esse potencial cliente participe dos eventos que nós realizamos aqui no escritório. E tudo isso com o objetivo de construir e nutrir um relacionamento, uma confiança com esse potencial cliente. Então, além de eu criar novas oportunidades de negócio para o escritório, eu acompanho e nutro esses contatos até que surja a oportunidade ideal para enviarmos uma proposta e fecharmos de fato o contrato. Até porque não são todas as reuniões que eu faço que eu envio uma proposta de trabalho logo em seguida. Com certeza. Tem empresas que o ciclo de compra é maior, né, Leandro? E a gente tem que nutrir o relacionamento antes de enviar uma proposta. E além dessa minha atuação, né, propriamente comercial, eu também sou responsável pela gestão do departamento, coordenando uma executiva de negócios e criando estratégia de prospecção outbound. Tudo isso, é claro, dentro dos parâmetros éticos da OAB. Além disso, eu também sou responsável pela coordenação do marketing estratégico do escritório, o que inclui a criação de estratégias de posicionamento de marca, até a organização de eventos no escritório, nichado sempre por segmentos de mercado para clientes e potenciais clientes. Então, por eu estar à frente de todas essas áreas dentro do GMPR, eu consigo construir e executar estratégias mais integradas, que acabam, de certa forma, refletindo em melhores resultados comerciais. E Ana, em termos práticos, como é que você engaja os outros sócios, né, e advogados em geral, né, do time, nessas ações comerciais, né? Porque você mencionou, tem que escolher ali a dedo qual que é o sócio que vai fazer mais sentido em uma determinada reunião. Mas como é que você consegue a agenda deles, né, que muitas vezes é uma agenda atribulada, né? Leandro, sem dúvida, esse é um dos maiores desafios aqui dentro do escritório. Eu imagino. Inclusive, a principal missão que o Dr. José Antônio me deu lá no início da criação do departamento foi: desenvolva uma cultura de vendas dentro do GMPR. Então, desde o primeiro mês de departamento, eu comecei a promover e dar treinamentos para todos os advogados do escritório sobre vendas e marketing jurídico, e também comecei a compartilhar eventos e podcasts que falavam sobre BD. Inclusive, já compartilhei diversos episódios do Juridicast no grupo da firma. Que bom, fico honrado. Por ser um podcast de referência nacional, né? Quando o tema é BD e marketing jurídico estratégico. Por isso, para mim, é uma honra imensa estar participando desse episódio e contribuindo com o Juridicast. Que bom, hein? Além disso, também comecei a compartilhar com todos os sócios do escritório os números e os resultados extremamente positivos do trabalho desenvolvido no departamento, mostrando quanto o apoio e a presença dele nas reuniões, nos eventos, fazem toda a diferença para conseguirmos atingir os resultados comerciais que a gente espera. Então, quando um sócio ele entende que a sua participação efetiva no processo comercial pode fortalecer a reputação dele, aumentar a visibilidade da sua área e também gerar mais receita para o escritório, ele começa a se envolver mais ativamente no processo comercial. E foi isso que aconteceu aqui dentro do GMPR Advogados. E Ana, na sua experiência na operação da área de BD do escritório, que tipo de ação você percebe que gera mais resultado comercial? Então, Leandro, há duas ações que têm gerado bastante resultado comercial para nós. Ok. A primeira é a criação de listas de contatos para a prospecção ativa de clientes. E a segunda, a participação e a realização de eventos. E você diz eventos do próprio escritório? Do próprio escritório e também eventos externos, onde os nossos clientes estão. Ok. Quanto à prospecção ativa de clientes, nós temos mapeado as principais empresas do mercado que se encaixam dentro do nosso perfil ideal de cliente. E a partir daí, nós buscamos alimentar o CRM com esses contatos para fazer o trabalho de conectar e relacionar com os principais decisores dessas empresas que nos interessam. E que na maioria das vezes se trata do próprio jurídico interno. Nós utilizamos muito o LinkedIn, o WhatsApp, o e-mail para fazer esse primeiro contato.
Eu ressalto que é muito importante a gente sempre estruturar uma estratégia de abordagem e mensagem para cada público-alvo. E eu acho que esse é o grande diferencial desse tipo de ação, para que gere o resultado comercial esperado, que é a levantada de mão, né, para o agendamento da primeira reunião. Então, quanto mais você conhecer com quem você está falando e personalizar essa mensagem, mais chances você terá de obter uma resposta e iniciar um relacionamento com aquele potencial cliente. Já quanto aos eventos, nós temos participado de diversos formatos e o objetivo é marcar presença e relacionar. Quando a gente organiza os eventos aqui no próprio escritório, sem dúvida eles geram um melhor resultado comercial, porque o potencial cliente, ele conhece a nossa estrutura e também conhece os advogados especialistas do escritório, do segmento dele. Então é esse tipo de formato de iniciativa que a gente tem feito com bastante frequência aqui no GMPR. Nesses eventos, a gente busca reunir empresas de um mesmo segmento de mercado para que a gente possa tratar de assuntos jurídicos que realmente façam sentido e parte da realidade deles. É uma forma de demonstrar na prática que o escritório entende o negócio do cliente e que também está atualizado com os desafios daquele setor. Então, além desses eventos que a gente realiza no escritório, como eu comentei, a gente também participa de feiras e eventos estratégicos para os segmentos que a gente atende, porque estar onde o nosso público-alvo está é essencial. E eu acredito muito no poder do relacionamento, Leandro. Com certeza. Por isso eu acho muito importante, após esses eventos, a gente manter o relacionamento com as conexões que a gente criou, para de fato a gente conseguir obter os resultados comerciais que a gente deseja no médio e no longo prazo. E nesse sentido, Ana, qual que é o papel da produção de conteúdo na estratégia de business development? Leandro, eu acredito que a produção de conteúdo, ela exerce um papel na consolidação do nosso posicionamento e na construção da autoridade do escritório perante o mercado. Hoje, mais do que nunca, o cliente ele busca validar quem ele está contratando, especialmente quando a gente está falando de contratos de alto valor agregado, como é o caso dos contratos que lidamos aqui no escritório. Então, é natural que o potencial cliente pesquise sobre quem somos, como atuamos e também o que já fizemos para o segmento dele. E é exatamente aí que o conteúdo entra. E com isso a gente abre portas e gera oportunidades de negócio muito mais quentes e qualificadas. Além disso, a produção de conteúdo facilita muito o trabalho da área de BD, porque muitas vezes serve como uma porta de entrada para estabelecer um primeiro contato com aquele potencial cliente. Então, assim, sem dúvida, a produção de conteúdo é uma das formas mais eficazes de reforçar o nosso posicionamento e a autoridade do escritório no mercado e gerar novas oportunidades qualificadas de negócio. E Ana, você mencionou agora há pouco, né, que vocês usam um CRM, né? E além de CRM, quais outras ferramentas o escritório utiliza no dia a dia para apoiar todo esse trabalho aí de BD? O CRM é a principal delas porque ele me ajuda a gerenciar e alimentar esses contatos dentro do funil de vendas e a garantir um follow-up mais adequado em cada etapa do processo. Mas a gente também utiliza o Driva, eu utilizo para pesquisas estratégicas sobre empresas. Ok. O Driva me permite chegar às reuniões mais preparada e com temas mais alinhados também ao negócio daquele potencial cliente. E também para abordar e manter o relacionamento com os contatos, eu utilizo muito o WhatsApp, o LinkedIn e o e-mail. O LinkedIn tem sido uma excelente ferramenta tanto para prospecção ativa de potenciais clientes, quanto para manter relacionamento. Tem sido uma ferramenta essencial na utilização aqui das nossas estratégias de BD. E acredito que cada ferramenta tem seu papel e o segredo está em a gente integrar todas elas de forma mais estratégica para que todo o processo de BD seja mais eficiente e gere oportunidades de negócio. E Ana, você tá relatando aqui para os nossos ouvintes, né, toda uma construção, né, de um departamento, né? E aí a pergunta que me vem aqui agora é, quais foram os desafios, né, ao estruturar essa frente dentro do escritório? Leandro, estruturar a área de BD aqui no GMPR foi um grande desafio para mim, porque
a minha experiência profissional era toda voltada para a advocacia operacional, técnica propriamente dita. Então, o universo da advocacia de negócios, como eu chamo, era completamente novo para mim. Eu não tive ninguém que segurou na minha mão e me mostrou exatamente o que eu precisava fazer. Eu tive que construir literalmente tudo do zero. Então, no início, logo que eu saí da equipe do Dr. Lúcio Flávio para entrar de cabeça nesse novo projeto, eu me senti perdida, me senti insegura e também com medo de o projeto não dar certo. Mas a minha vontade de fazer acontecer sempre foi maior. Então eu resolvi me aprofundar ainda mais no estudo de conteúdo sobre vendas, marketing e gestão, me capacitando em instituições como o G4 Educação e também a SPM. E eu posso dizer que o curso do Bruno Strunz na SPM foi um verdadeiro divisor de águas para mim, porque ele me deu o norte que eu precisava para iniciar a estruturação da nova área e a colocar em prática as atividades comerciais que eu aprendi no curso. E uma outra coisa que me ajudou muito nesse processo foi fazer benchmarking com outros escritórios de advocacia, inclusive de São Paulo, na época que eu estive por aí, fazendo o curso da SPM. E esses escritórios já tinham uma área de BD, o que facilitou muito essa troca. Foram trocas muito valiosas que me permitiram enxergar caminhos que eu poderia seguir aqui no GMPR. Então foi a partir daí que eu comecei, de fato, a testar mensagens, abordagens e até mesmo a maneira como conduzir conversas em eventos presenciais. E até hoje eu sigo testando, tá? Eu acredito que um dos segredos do BD é sempre estar disposto a testar, ajustar e evoluir, porque o mercado ele muda o tempo todo e nós precisamos acompanhar o mercado. Com certeza, Ana. E uma coisa que você mencionou, né, que você, embora seja advogada de formação e esteja liderando a área, você precisa do apoio dos advogados, sobretudo dos sócios, né, para apoiá-la, né, nas ações de desenvolvimento de negócios. E aí a questão que vem é como que você lida com uma possível resistência de quem diz que eventualmente não tem tempo para se envolver com BD, ou ainda que alguém que possa pensar, bom, eu tenho aqui um especialista em BD, então eu não preciso me envolver com esse assunto. Leandro, eu entendo que a prática jurídica ela é extremamente intensa, né? Cheia de prazo, reunião, demanda urgente, e que é justamente por isso que muitos profissionais sentem que não conseguem incluir o BD como parte das suas atividades. Só que um primeiro ponto é que se esses profissionais não tomarem consciência de que o desenvolvimento proativo de negócios é uma realidade do mercado jurídico e que é por meio dele que é possível ascender e se manter na advocacia, eles começaram a ficar para trás. E assim, eu falo, não é preciso de atitudes grandiosas para começar a desenvolver negócio de forma proativa. Eu acredito que o essencial é que o advogado queira entender esse universo, estude a área e mude o mindset de fato, para que ele consiga olhar todas as oportunidades de negócio que surjam ao redor dele com mais clareza. Então, uma estratégia interessante para sócios de advocacia que querem desenvolver negócios ativamente, mas que, por exemplo, não querem gerir e executar esse processo, é criar uma área de BD com advogados que de fato foquem nisso, integralmente, como é o meu caso aqui no GMPR. Hoje eu trabalho apenas com BD, eu não peticiono mais. Com isso eu consigo dedicar mais o meu tempo para gerar novas oportunidades de negócio para o escritório e envolver os demais sócios nos atendimentos e reuniões com os potenciais clientes. Então, aquele trabalho de prospecção ativa propriamente dita, de relacionamento em eventos, hoje quem faz no escritório sou eu, porque eu estou destacada aqui para fazer isso. E os sócios conseguem participar mais ativamente das reuniões e atendimentos e condução das demandas. Então, essa pode ser uma estratégia para escritório e sócios de escritório de advocacia. Interessante. Ana, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai caminhando aqui pro final do episódio e como uma pergunta final, que conselho você daria para quem está começando agora nessa função? Seja para gerir uma área, seja para, enfim, para executar as ações de BD no dia a dia. O principal conselho que eu daria, não espere se sentir 100% pronto para começar. Quando eu iniciei a estruturação do BD no GMPR, eu não sabia muita coisa sobre a área, como eu disse. Era uma área nova para mim, mas eu me virei com o que eu tinha, que era a vontade realmente de fazer o projeto acontecer, a disciplina para estudar e aprofundar no assunto e também a coragem, né, de sair da minha zona de conforto para conversar com outras pessoas que já eram da
área, sempre fazendo perguntas para essas pessoas e tirando dúvidas. Então, o desenvolvimento de negócios na advocacia não é sobre ter fórmulas prontas, mas sobre entender o mercado, ouvir os clientes e adaptar a linguagem, além de construir relacionamento também. E isso exige muita persistência, consistência e coragem. E como o meu maior desafio no início foi começar a estruturar a área do zero, sem saber por onde seguir, hoje eu consigo ajudar advogados técnicos que querem entrar no mundo dos negócios ou que querem fazer uma transição de carreira como eu fiz. Literalmente pegando na mão desses advogados e mostrando para eles por quais caminhos ele pode seguir na geração proativa de negócios. Então, nas minhas mentorias, eu compartilho tudo o que testei e validei na prática. Desde formas de abordagem de potenciais clientes, até como usar ferramentas para gerir e gerar novas oportunidades de negócio qualificadas para o escritório. Eu penso que lá atrás, se eu tivesse tido uma pessoa que pegasse na minha mão e me mostrasse os principais caminhos que eu poderia seguir, talvez hoje estaríamos em outro patamar de BD aqui no GMPR, porque eu levei certo tempo para entrar no jogo. Então eu acredito que o mais importante é você ter pessoas ao seu lado e ao seu redor para trocar experiências e com isso aplicar o que de fato faz sentido para o seu escritório. E evidentemente testar script de mensagem, testar abordagem, eventos, testar formas de envio de propostas e todas as demais atividades da rotina de BD que eu comentei. Porque, no fim, nós estamos todos em constante aprendizado, né, Leandro? Com certeza. E na geração de negócio, assim como no marketing, né, Ana, não é uma ciência exata. Embora a gente tenha muitos indicadores, ferramentas, é algo que a gente tem que ir construindo, né, e, sobretudo, evoluindo, né, que eu acho que você trouxe aqui ao longo do episódio. Perfeito, Leandro. Acredito que esses sejam os pontos principais. Me coloco à disposição para aprofundarmos em demais pontos para os próximos episódios e também para aqueles que se interessarem em entrar de fato de cabeça nessa área como eu fiz, que tenham se identificado com a minha história e também com a minha transição de carreira, eu estou disponível nas minhas redes sociais. Muito bom, Ana. Eu agradeço imensamente por compartilhar de forma tão clara e realista como tem sido sua jornada aí à frente do Business Development do escritório. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, seu escritório já tem alguém pensando em desenvolvimento de negócios? Ou essa frente ainda está pulverizada, ou pior, esquecida no dia a dia da operação? Se esse episódio te ajudou a enxergar caminhos práticos para estruturar o BD na advocacia, compartilhe com outros colegas e vamos juntos amadurecer essa conversa no mercado jurídico. Aproveita e segue o Juridicast no seu tocador favorito. A gente se encontra na próxima quarta-feira, sempre às 7 da manhã. Até lá!